A gente abre o jornal falando sobre a morte daquela bebê de 8 meses em Piedade. Os pais tinham sido detidos durante o enterro da criança. A mãe foi liberada após prestar depoimento e o pai segue preso. A mãe resolveu dar uma versão sobre o que aconteceu. Ela concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Basílio Magno, trabalho do jornalismo da TV Sorocaba SBT, para contar essa difícil história para você. Ouvir a versão da mãe da criança que estava na casa quando tudo aconteceu. E isso você só vê aqui. É notícia, entrevista exclusiva, manda pro ar. A jovem de 18 anos concordou em falar com a nossa reportagem, apesar do abalo emocional pela perda recente da filha e do nervosismo demonstrado no início da entrevista. Na maior parte do tempo, ela demonstrou tranquilidade ao falar sobre o caso. Antes do que aconteceu, disse que estava em um churrasco com o marido e a filha na noite de domingo. Estavam os pais dele, eu, ela e ele e o menino. Aí eles tomaram cerveja, tudo, eu também tomei, só que não tomei tanto assim, né? Só que ele misturou um monte de bebida também lá. Pouco depois das 10h30 da noite de domingo, o casal retorna para casa. Foi quando os dois decidiram tomar banho. Ela estava quase dormindo, aí ele colocou ela no berço, eu estava já entrando no banheiro, só que aí ele entrou no banheiro, falou que ia pegar a roupa, depois voltou, depois saiu de novo, depois não voltou mais. Ele falou pra mim, espera que eu já volto. Ou seja, o plano era tomar banho você e ele, né? É, ele ia tomar banho comigo. Aí ela já estava quase dormindo, só que ela começou a chorar e ele não voltou mais. Às 11 da noite, ao sair do banheiro, a jovem contou que não encontrou o marido dentro de casa, nem a criança no berço. Disse que os dois estavam do lado de fora e que a bebê estava com hematomas. Ela questionou o marido sobre o que tinha acontecido. Olhei a perna dela, estava com um pouco de sangue e estava branca. Aí eu peguei ela, perguntei pra ele o que aconteceu com ela. Ele falou, não sei. Aí eu peguei ela, coloquei ela na cama, ela estava toda mole já, estava quase desconsciente já, né? Aí eu peguei, olhei pra ela, a cabeça dela estava toda inchada, atrás assim. Estava sangrando também na parte íntima? Era perto da parte íntima dela, só vi perto da parte íntima dela e um pouco na perna. Ao notar os machucados na criança, a jovem afirmou que tentou pedir ajuda, mas foi impedida pelo pai da bebê. Eu comecei a me desesperar, eu comecei a chorar e eu pedindo ajuda pra ele. Vamos correr com ela, me dá ela, né, pra mim. Pegou o guarda-chuva, até bateu na minha boca, porque eu tava chorando. 3 horas depois, quando já eram 2 da madrugada, o socorro chegou. Uma ambulância para levar a criança. No meio do caminho ela já não estava mais respirando. Chegou no hospital, ela já me falaram que ela já não estava mais viva, ela já chegou morta. E a reação dele quando soube que a filha morreu? Ele não estava demonstrando sentimento para a menina, sabe? Tipo, de chorar, alguma coisa assim. Ele ficou quieto todo momento. A criança foi sepultada na tarde de segunda-feira, sob um clima de forte comoção. Durante o enterro da bebê, o casal foi detido e levado para a delegacia. O casal prestou depoimento na delegacia de Piedade no mesmo dia do sepultamento da filha. A mãe contou aos policiais que o marido a impediu de socorrer a filha. Logo depois, durante o depoimento dele, o homem teria confessado que realmente não deixou a mãe socorrer a criança. Com isso, a mãe foi liberada, mas continua sendo investigada. Já o marido permanece preso. Ele mudou o depoimento dele e falou que a menina já tinha caído da cama, que ele não tinha falado isso antes. Depois eu não vi mais ele. Ela diz que não foi a primeira vez que notou machucados na criança quando deixava com o pai. Às vezes que eu deixava ele com ela, eu via um machucado nela. Mas eu até questionava ele ficava bravo comigo, eu falei, então tá bom, né? Segundo a jovem, a relação com o marido era conflituosa. A última vez que os dois brigaram, decidiu ficar uns dias afastada do marido na casa da avó. Ele quase me matou uma vez. Só que aí eu resolvi perdoar ele, né? Que lembrança você tem da Sofia? Eu tenho lembrança de que eu ficava com ela sorria comigo, ela gostava sempre de ficar comigo, todo tempo. Tá fazendo muita falta, né? Tá, mas pra mim ainda não caiu a ficha que ela foi. Porque antes dela morrer, ela pegou na minha mão, sabe? Antes de morrer. É difícil, hein? Puxa vida, como é que a gente vai imaginar que uma coisa como essa possa acontecer? Em qualquer circunstância, não existe nem explicação. Ainda mais assim com esse anjinho,
uma menininha de 8 meses que passou por tudo isso e agora essa família também. Aliás, nós não identificamos onde a mãe da criança está, pela segurança dela mesma, e também distorcemos um pouco a voz. Então, ela não está em Sorocaba. Foi um trabalho de ponta do jornalismo da TV Sorocaba SBT desde o início. Demos esse caso com exclusividade. Estávamos na hora da prisão dos dois, quando a polícia chegou no enterro, porque aí tem faro da notícia. A gente estava na hora certa e pegamos. Enfim, e depois a repercussão é natural. Mas, depois disso, agora essa entrevista também exclusiva com a mãe, que estava na hora dos fatos, dentro da casa, junto com a criança praticamente, e ela contou a versão dela. Claro que ela fez aqui algumas observações em relação ao marido. Ele está preso. O advogado que representa o rapaz tem o espaço da TV Sorocaba SBT à disposição para dar a sua versão do fato e também dessas declarações dadas pela mãe da criança. Aliás, pode pôr imagem aí se tiver, o pai da criança, pai de 18 anos, disse à polícia em depoimento, isso é informação da polícia, que teria saído do banheiro e encontrou a filha chorando. Ele estaria alcoolizado e teria se irritado com o choro. Em seguida, então, teria jogado o bebê várias vezes na parede. Isso é depoimento na delegacia. Depois acabou alterando alguma coisa, a bebê deu entrada no hospital de Piedade, já sem vida, com sinais de violência pelo corpo, alguns hematomas, inchaços na cabeça e sangramento também nas partes íntimas. Durante o sepultamento da criança, nós já mostramos aí, já falamos também, lá no cemitério, a nossa equipe de reportagens flagrou o momento em que os policiais abordaram e detiveram o casal. Aí, nesse exato momento, aquele que eu estou falando, que a gente está colado na notícia, temos faro da notícia. Quando ela acontece, o Basílio Magno estava lá, a câmera também, acho que era o Kleber que estava lá, não é? Enfim, Kleber Augusto, e a gente fez com exclusividade essas imagens. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, segue preso, a mãe foi liberada depois de prestar depoimento.